vamos para outros assuntos que separei aqui para vocês. Zenit oferece a RTI Sport a informação de que o Zenit oferece, o Zenit da Rússia, tá? 10 milhões de euros por Bobadilha, né? Então, aproximadamente 60, pouco mais de 60 milhões de reais. O São Paulo bate o pé e diz que só negocia por 20 milhões de euros. O São Paulo tem, gente, nessa janela, no Bobadilha, por ter sido um jogador que disputou a Copa do Mundo, é o seu principal ativo, tá? O São Paulo realmente precisa vender jogadores e ver no Bobadilha a possibilidade de ter pelo menos mais de 100 milhões de reais, né? São Paulo fala em 20 milhões de euros, o que daria 120, 125, mais ou menos, né, na conversão, milhões de reais. Mas se alguém oferecer 100 milhões de reais, os dígitos estão mais no reais aqui do São Paulo, tá? Eu tenho convicção que o São Paulo venderá o Bobadilha, tá? Daria 120 milhões, né, Carlos? É isso mesmo, né? Hoje, mas eu não acho que eles vão partir de 10 para 20, é mais ou menos aquela negociação de sindicato. Você oferece 10, eu peço 20, e se vier 15 é capaz de fechar, tá? Até pela necessidade do São Paulo. E aí a pergunta que eu quero trazer para vocês aqui, todo mundo participando no chat, por gentileza, você venderia o Bobadilha? É um jogador que, por 10 milhões, por exemplo, você acha que a proposta é boa? Eu não venderia por 10 milhões. Aliás, acho que o São Paulo tem que começar, mesmo na situação que o clube está, mesmo na situação financeira caótica, o São Paulo tem que começar, de fato, cara, a valorizar o seu jogador. A camisa do São Paulo é pesada. Não dá para ficar tirando o jogador do São Paulo. Não dá para você tirar um zagueiro titular do São Paulo por 7 milhões de reais no final do ano, se os caras quiserem, gente. Isso aí é uma aberração. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Expulso por 195 votos a favor da expulsão do nefasto conselheiro Dedé, ex-diretor do Clube Social, e o São Paulo vai se livrando da corja dos casaristas ali, da gestão, né? Ainda tem alguns ainda para ser demitidos, para ser expulsos ainda dessa gestão aqui. O Carlos Magno, o Márcio Carlos Magno, que pode ser expulso ainda do quadro associativo, né, que ele é sócio do clube. O Casares ainda vai ter as oitivas também na comissão de ética para expulsar o Casares. Tem também o Belmonte, alguns outros conselheiros também que trabalhavam nessa gestão. Mas é uma vitória do São Paulo. Pode parecer pequena, pode parecer só um, mas é o andamento da continuidade, né, galera? As investigações. O camarada está sendo investigado pela polícia, pelo Ministério Público, né? Por inquéritos lá de suposto esquemas lá dentro do São Paulo para lavar dinheiro, para ganhar dinheiro, com maquininhas, com empresas fantasmas. E hoje, sim, ele foi expulso. A votação acabou às 17 horas e 195 conselheiros, uma lavada, né? Ainda tiveram alguns que votaram nele, hein? Se eu não me engano, 17 ou 18 conselheiros, e ainda tivemos abstenções, conselheiros que não votaram. Curioso é que ainda tem pessoas que votam nos amigos, não pensando no São Paulo. Mas o Dedé está expulso. Está expulso, conselheiro nefasto. E vem mais. E olha isso aqui, galera. Eu até separei aqui, ó. Casares. Os casaristas da gestão nefasta, tenebrosa, que levou o São Paulo a uma dívida de 1 bilhão de reais. Casares impeachment, vai ser expulso também. Esse aí tem 3 inquéritos contra ele. Mara Casares, a esposa do Casares, no documento ainda esposa, né? Enfim, ex-esposo ou esposa, expulsa. Douglas Schwartzman, também no esquema com a Mara Casares, expulso. Dedé, agora expulso. Márcio Carlos Magno, que foi demitido, que era CEO ali, nomeado pelo Júlio Casares, foi demitido da função, ele que era conselheiro, aí abriu mão de ser conselheiro para ser um diretor remunerado, ganhava mais de 100 mil reais por mês. Agora, ainda, ele pode ser expulso aí pela comissão disciplinar. E olha só, agora há pouco a gente ficou sabendo que eles estão enrolando há mais de 2 meses por conta da defesa dele ali, que fica na retórica, tal, se defendendo, e o São Paulo não analisa o mérito. Os conselheiros do São Paulo, né, a comissão disciplinar, não analisa o mérito. Exatamente, tem que analisar, para expulsar também do quadro associativo o Márcio Carlos Magno. Agora a gente vai para cima também do Márcio Carlos Magno, do Belmonte e do Casares, galera. Então, o Rui Costa também que foi mandado embora. Muricy se afastou lá, pediu afastamento também. Não vamos esquecer não, tá? O ídolo Muricy fez parte da gestão do nefasto. Eu, pelo menos, não esqueço, não. Tá bom? O Muricy esteve nessa gestão o tempo todo. Pulou fora do barco também, quando viu que o barco estava afundando. Mas sempre ficou quietinho com todas as barbaridades que estavam acontecendo no São Paulo. Belmonte também foi um que pulou fora antes, né, dos escândalos. Belmonte também se afastou. Chapecó e Nelsinho. Então, existem ainda resquícios dessa gestão nefasta, desses principais diretores que estavam ali com o Casares
e nós estaremos cobrando. Então, só para reforçar, Dedé está expulso, não pisa mais os pés no São Paulo. O que você acha? Comenta aí, tá bom? Para mim, é uma pequena vitória. A luta vai continuar, a guerra continua contra esses nefastos aí. O São Paulo precisa de como fala o Rodrigão, né? Um restart. O São Paulo precisa de uma mudança. O São Paulo precisa mudar. Ele tem que mudar. Essas pessoas aí tem que vazar mesmo. É isso aí. E falar em proposta, galera, olha essa aqui, ó. Acabou de sair agora há pouco, com exclusividade aí, Valentim Furlan trouxe a informação, Valentim Furlan aí, que o São Paulo consultou Thiago Maia, o volante Thiago Maia, para uma proposta de troca. E olha só, o São Paulo, o Internacional, gente, pelo que eu estava lendo, até aceitou, até aceita. Mas o São Paulo, então, colocou alguns jogadores em final de contrato, tá? Para essa troca, umas sugestões. O Cédric está no meio. Como diz aqui a matéria, galera, a informação. Eles não querem o Cédric. Ninguém quer o Cédric. Sabe quanto que o Cédric ganha de salário por mês, segundo o Gabriel Sá, galera? 800 pila por mês, 800 mil por mês. O São Paulo se propõe a pagar 50% do salário. Ninguém está querendo. Ninguém quer pagar nem 400 mil reais para o Cédric. Agora, gente, só uma coisa aqui que é importante relatar aqui, que é assim, o empresário que representa o Cédric aqui no futebol brasileiro, que trouxe o Cédric, que intermediou a contratação dele, é o empresário pai de todos, o Bertolucci, que nós conhecemos bem. O empresário do Thiago Maia, do Internacional, é o Bertolucci. E aí, a gente para mim, fica bem clara essa relação. Por que o São Paulo ofereceu o Cédric? Opa, vamos fazer uma troca, né, São Paulo? Manda o Cédric para lá, certo? Aqui, já que ele tem contrato até o final do ano, eu imaginando esses empresários conversando com o São Paulo. Vamos fazer uma troca. Manda o Cédric para o Internacional, a gente traz o Thiago Maia e faz 3 anos de contrato. Eu não duvido que seja isso não, tá, gente? Volante, olha só, aí começa um volante pedido do Dorival. E aí eu pergunto, cadê o Newton? O Newton tá treinando no São Paulo. Será que vai moiar, vai melar esse negócio com o Newton? Para que o São Paulo tá afim querendo mais volante? Gente, a gente está precisando de meio atacante, de atacante. O São Paulo só vai atrás de volante e de zagueiro. Por que não pensar no meio atacante, né, num centroavante? Poxa, diretoria, nos ajude, né? Por favor, né? É um time que faz poucos gols, um time que não tem criação, antes, pelo menos no primeiro semestre aí, antes da parada para a Copa do Mundo. Para que ficar pensando só em volante e zagueiro? Como eu passei para vocês aqui a informação, então, do Valentim Furlan. O São Paulo sonda a situação lá do Pablo Maia e tenta com o Internacional fazer uma troca. O São Paulo enviaria, por exemplo, o Cédric para eles e mais um jogador, eles enviam o Thiago Maia. Ah, Bertolucci, por favor, menos, né, galera? Chega desses jogadores. O São Paulo, será que precisa do Thiago Maia? Será que precisa mesmo do Thiago Maia para a volância? Enfim, deixa aí nos comentários também. Fique à vontade para vocês comentarem, tá bom? É isso aí. O Thiago Maia, se eu não me engano aí, galera, ele está com 30 anos de idade, né? É um volante canhoto, daquele estilo alto também, que o Dorival gosta. O Dorival também só quer os grandalhão, mas eu não reclamo não, tá? Eu digo é a questão como o São Paulo faz negócio. Como que o São Paulo faz negócio com esses empresários. Leva um, traz outro, é complicado. É isso aí. Vamos continuar apurando esse caso para ver até onde vai dessa aí do São Paulo interessado aí no Thiago Maia, né? Vocês, mas Alan Franco está de saída e não é só ele não, rapaziada. Já falei aqui do Yang, do Alan Franco e agora o São Paulo negocia a saída de Gonçalo Tapia. É mais um jogador a deixar o tricolor nessa janela. Tapia acredita que perderá espaço com o técnico Dorival Júnior e é mais um que deixa o clube do Morumbi, que pediu para sair. O Tapia pediu para sair do São Paulo, rapaziada, assim como o Alan Franco. O São Paulo neste momento está emprestando o Gonçalo Tapia ao Columbus Crews dos Estados Unidos, da Major League Soccer dos Estados Unidos. O Columbus pagará 100% do salário do Tapia durante o período também, né? O que é bom, que reduz a folha salarial do São Paulo para chegar a de outros reforços que possam ajudar ainda mais. Será um empréstimo com opção de compra fixada em 1,5 milhão
de dólares, 7 milhões e 700 mil reais na cotação atual. A saída de Tapia também, ela pode ser comemorada não só pela questão técnica, né, que o Tapia é bem limitado tecnicamente falando, mas também para dar oportunidades a jovens da base. Gustavo Santana e Rian Francisco estão pedindo passagem. No último jogo treino, os moleques meteu gol. Gustavo Santana meteu 2 e o Rian Francisco meteu 1. E a permanência de Tapia, com toda certeza, tiraria o espaço da molecada, né? Então, com a saída do chileno, a dupla ali, o Gustavo Santana e o Rian Francisco, ganharão mais minutos durante a temporada, né? Será que é o Dorival Júnior trabalhando, reformulando o elenco, ou os caras estão pedindo pra sair porque alguma coisa aconteceu? O Alan Franco já não tinha boa relação com o Dorival. O que tá acontecendo aí no São Paulo? Tem que ser investigado, hein? Alguma coisa de estranho está acontecendo. Enfim, a saída de etapa, como eu falei, confirma que os moleques da base devem ganhar oportunidades. A negociação pela saída de Tapia, ela acontece já há alguns dias, tá, rapaziada? Não é de hoje, não. As tratativas avançaram nos últimos dias, mas ainda estão ali restando em detalhes finais para formalizar o acordo e fechar ali a negociação. É um empréstimo sem custos por 1 ano, não tem meta estabelecida para a obrigação da venda do jogador, tá? Então, se o Columbus Crews falar assim, não quero o jogador, beleza, ele volta pro São Paulo, já que Gonçalo Tapia tem contrato com o São Paulo até o final de 2029. O Clube do Morumbi detém 60% dos direitos econômicos do atleta. São Paulo está ali, dizem que está fazendo uma reformulação no elenco, a ver ali porque vem mais saídas de jogadores por aí. Aguarda porque vem muito mais. O negócio com o Tapia ainda não está fechado, mas avançou bastante e há um grande otimismo pelo acerto ainda essa semana. Se você é a favor da saída de Tapia também, comente aqui abaixo. E Matheus Belém é mais um a estar de saída do São Paulo, ele que vai para o FK Kabala, né? É um clube do Azerbaijão. Eu falei Cazaquistão no começo do vídeo, né? Mas é Azerbaijão, né? E esse clube levará o Belém a custo zero. São Paulo tem um acordo verbal para a saída do zagueiro. O clube do Morumbi manterá 20% dos direitos econômicos do atleta, assim como vai fazer com o Yang. Belém está em fim de contrato, assim como o goleiro também. Já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. O jovem zagueiro de 23 anos já havia sido liberado pelo São Paulo para procurar um novo clube e encontrou, né? Matheus Belém deve embarcar aí essa semana para o Azerbaijão para fechar o negócio, realizar exames médicos e fechar contrato. São Paulo liberou Cedric, Luan, Yang, Felipe Preis e Paulinho. Dessa turma, o Yang e o Matheus Belém já arrumaram um novo clube, falta o restante, né? Você é a favor da saída de Matheus Belém? Você é a favor da saída do Yang? Você é a favor da saída do Gonçalo Tapia? Você é a favor da saída do Alan Franco? Comente aqui abaixo a sua opinião, tá, rapaziada? Olha, 4 saídas numa tacada só. Um mercado da bola movimentadíssimo no clube do Morumbi, hein? Quem diria? E vem mais por aí, rapaz. Vem mais, tá? Você tá achando essas negociações boas, sendo bem feitas pelo São Paulo? Ou você acha que São Paulo poderia negociar algo melhor? Acho, né? E o Newton está em São Paulo desde a semana passada, né? Sua contratação ainda não foi anunciada oficialmente, mas o acordo já está fechado, né? O material do anúncio já tá pronto e tal, só falta mesmo a oficialização. Apesar aí do anúncio não ter sido feito oficialmente, o Newton já treina no CT da Barra Funda com os companheiros, né? A ideia é que ele se adapte física e tecnicamente, taticamente também, ao elenco o mais rápido possível. A expectativa da comissão técnica de Dorival Júnior é contar com o jogador ali o mais breve possível nos jogos oficiais. O volante chega para reforçar o setor de meio de campo, mas também pode jogar como um zagueiro pelos dois lados, tá? Newton foi um pedido de Dorival Júnior. São Paulo insistiu muito por sua contratação e conseguiu. O mais novo reforço do São Paulo já treina normalmente com o elenco, mesmo sem ter o seu anúncio oficial realizado. Isso também aconteceu com o Vitor Sá, né? O primeiro reforço da janela. Sobre Newton, ele aceitou abrir mão de valores que tinha a receber do Botafogo, parte dos valores que tinha a receber do Botafogo para fechar com o São Paulo. Isso destravou as negociações, né? E foi muito bem visto pela diretoria São Paulina, agradou muito a diretoria tricolor. Em breve teremos o anúncio oficial aí da contratação de Newton e das saídas de Alan Franco, de Yang, de Matheus Belém e também de Gonçalo Tapia. Vamos começar pelo Aurélio Buta, jogador de 29 anos. Ele é lateral direito de origem, mas do que eu soube de informação, não foi isso que chamou a atenção. Ele chamou mais a atenção pelo fato de ele poder fazer todos os corredores pelo lado direito, incluindo, por exemplo, ser um jogador
para ser uma opção ao Arthur. Imagine em jogos fora de casa que você tem um jogador que possa ser um atacante pelo lado direito, só que possa recompor de uma maneira interessante. Então essa é uma opção importante, que até atuando como um volante pela direita, basicamente ele faz todos os corredores ali pelo lado. O Buta também pode acabar quebrando um galho na zaga. Então é um jogador que chegou ali na mesa do São Paulo, que o São Paulo avaliou e viu como uma boa oportunidade. É barato, no que a gente soube de apuração, mas não quiseram falar muitos detalhes desse barato, aí vai ser muito uma questão de percepção do que é barato para mim, do que é barato para eles, mas é um jogador que foi avaliado pelo Dorival, foi aprovado pelo Dorival e que vai chegar agora com um contrato de uma temporada, tem uma cláusula para uma prorrogação automática de mais 6 meses, caso o São Paulo queira a sua permanência, e aí ele pode ficar um pouquinho mais. O Buta, falta uma pequena parte burocrática, é praticamente já reforço do São Paulo, tá? A não ser que pinte alguma última proposta de um outro clube da Europa, que possa acontecer alguma reviravolta muito grande nesse quesito. Só que a tendência do São Paulo confirmar a contratação do Aurélio Buta, ele deve ser anunciado como novo reforço do São Paulo. Resta só um pequeniníssimo detalhe. O Newton já realizou exames médicos, está treinou normalmente, vai treinar normalmente com os jogadores nessa semana, nessa terça-feira. Só aguarda realmente a burocracia para ser anunciado. A expectativa é nesta terça-feira ele já ser anunciado. Até não sei se durante aqui este vídeo ele já possa ter sido anunciado, inclusive. Vamos ver. Mas a tendência mesmo é o Newton já é jogador de São Paulo, é o segundo reforço confirmado do tricolor paulista. O terceiro a gente pode colocar aqui é o Domingos Duarte. O Domingos Duarte, até uma pequena atualização, tá? Já não gostei disso aí já. Mas já começou, já veio uma informação para mim que o Domingos Duarte ele pode chegar até quinta. Antes me falaram que ele deveria chegar na terça para quarta-feira, na madrugada de terça para quarta, chegar de manhãzinha na quarta e já ir para o CT. Já falaram que pode ser que ele venha na quinta. Eles ainda vão avaliar essa questão ainda hoje, mas que é possível que ele tenha um dia a mais aí. Mas que no máximo, até o final de semana, já esteja tudo certo, os exames médicos feitos, a assinatura do contrato feita, contrato de 2 anos e até o meio de 28, tá? É importante trazer, não é até dezembro. O contrato dele vai até o meio de 2028, até junho de 28, para ser mais exato, é o dia 30 de junho de 2028. É a data do contrato que está sendo redigido e que provavelmente o Domingos Duarte assinará. Já há um acordo total, conversei com o staff, até vou pegar a aspa que o staff me trouxe. Tá aqui, ó. Tudo certo. Então, assim, basicamente perguntei se já posso, né? A minha pergunta foi no sentido, tô cravando, tá tudo certo, tô anunciando que é novo reforço do São Paulo. A pessoa respondeu que tá tudo certo. Então, tá fechado, é só realmente ele chegar, assinar esse contrato e ficar no São Paulo pelos próximos 2 anos. E aí só o salário dele um pouquinho mais... E aí atualizando, né? Tinha me passado que o valor dele seria de um pouco mais de 500 mil. Só que aí houve essa atualização, é 640 mil mesmo, tá? 640 mil de salário. Aí tem as luvas, que é 1 milhão de euros das luvas, que serão diluídas durante todos os 2 anos de contrato. Serão parcelas mensais, então a gente pega 6 milhões divididos por 24, né? Que são 2 anos, né? Então 24 dá 12, 12, 20 dá 2 anos e 6 milhões, porque na cotação atual 1 milhão de euros dá basicamente 6. Então a gente arredonda para 6 milhões de euros, esse valor será diluído durante todo o contrato. E ele tem 2 metas para ele ganhar mais 50 mil em cada meta. Se o São Paulo for para a Libertadores, ele ganha 50 mil dólares. Se ele jogar em cada temporada, vamos fazer a meta, durante o período de 1 ano, da sua chegada até ele completar 1 ano, se ele bater 60% dos jogos atuando por pelo menos 45 minutos, ou seja, ser titular do São Paulo, ele ganha 50 mil dólares também, tá? Isso é alguma das metas que ele tem no contrato. E aí, ele será anunciado como novo reforço do São Paulo também, pelo menos até o fim de semana, tá bom? E aí, aproveitando, Domingos Duarte, Alan Franco e tudo, trazer mais um pouquinho sobre a saída do Alan Franco, só recapitulando um pouquinho da informação, ele está emprestado ao Tigres do México por uma temporada, isso já foi assinado, ele já viajou, já não faz mais parte dos planos do São Paulo, inclusive ele já se despediu nas redes sociais. Pelo empréstimo de 1 ano, o São Paulo ganha 500 mil dólares. Essa grana vai cair nos cofres do São Paulo e o São Paulo pretende utilizar essa grana também para ajudar na quitação de alguns dos direitos de imagem atrasados dos jogadores, tá? E aí essa grana cai nos cofres do São Paulo, ele é emprestado por lá, o Tigres vai pagar todo o salário dele naquele período, até do que eu sei perante o staff, ele vai ter um acréscimo, vai receber um pouquinho mais do que ele recebia no São Paulo, atuando lá no Tigres do México. Caso ele permaneça, depois de 1 ano, na verdade, o Tigres ele tem 2 opções. As 2 opções são as seguintes. A primeira opção é dele comprar o Alan Franco por 1,5 milhão de dólares, tá? E aí esse pagamento sendo realizado, o jogador já fica por lá em definitivo, ou estende o empréstimo por mais 6 meses, ou seja, até o final
de 2027, só que esse empréstimo de mais 6 meses, obrigatoriamente, já coloca uma obrigação de compra. Então é basicamente só uma questão contábil. Ou o Tigres, se quiser permanecer com o Alan Franco, paga esses 1,5 milhão de dólares no meio do ano que vem ou no final do ano que vem. Basicamente é isso. E aí, mais detalhes sobre a saída do Alan Franco, a gente já contou um pouquinho, que na visão do Alan Franco, só para resumir, a falta de espaço com o Dorival, desgaste com o Dorival, ele vê que o Dorival não gosta muito do perfil que ele tem, em termos de características, que ele não seria titular, que o retorno do Arboleda, já meio que bancando o Alan Franco, deixando o Alan Franco no banco, isso incomodou ele, e o fato dos atrasados, daquela quebra de confiança que teve com a gestão Assis, de falar que não iriam ter mais os atrasados e acabou tendo. Dito isso, tudo isso posto, o staff ameaçou ir para a FIFA, né? E isso poderia causar um transfer ban no São Paulo, e aí o São Paulo acabou entrando num acordo para aceitar essa oferta do Tigres. E aí, só que aí a gente vai trazer o outro lado. No São Paulo, eu conversei com funcionário, conversei com todas as lideranças possíveis, com dirigentes de alto escalão, todo mundo, pessoa de comissão técnica, todo mundo falou o seguinte: Alex, em nenhum momento a gente conversou com o Alan Franco e falou que ele perderia espaço no time. Em nenhum momento chegou-se no Alan Franco e falou: Alan Franco, você é reserva hoje do São Paulo. Em nenhum momento, muito pelo contrário, a gente tentou a todo custo que ele permanecesse. Ele que criou isso na cabeça, ele poderia estar realmente insatisfeito e talvez tenha jogado isso como desculpa, mas o Alan Franco, ele deixou muito claro que ele queria sair. Ele bateu o pé que queria sair. Inclusive o staff ameaçou ir para a FIFA para justamente conseguir essa saída. Então era um jogador que ele já estava decidido que não queria mais jogar no São Paulo. Então a gente tentou ao máximo possível ver alguma transação, algum negócio que minimamente para a gente fosse vantajoso. E o Alan Franco quis sair e conseguiu sair. E aí agora, talvez, que esteja feliz atuando lá no Tigres do México. Mas do lado do São Paulo, o Dorival não teve uma conversa com ele para falar que ele ia perder protagonismo. Comissão técnica, diretoria, ninguém. Muito pelo contrário. Todos acreditavam que ele permaneceria no São Paulo Futebol Clube. Tá bom? E aí eu vou arrematar já mais detalhes. Acho que a gente vai direto trazer já de mercado da bola, tudo de uma vez. Aí o Pico Lopes, zagueiro que defendeu o Cabo Verde na Copa do Mundo, foi oferecido ao São Paulo. Ele tem 34 anos, realmente foi um dos grandes destaques de Cabo Verde. Até do que eu soube, vários jogadores de Cabo Verde foram oferecidos ao São Paulo, alguns jogadores também de outras equipes, mas o São Paulo viu que não queria aproveitar só esse hype de Copa do Mundo, porque aí olhou o histórico, olhou tudo e não se interessou lá por alguns nomes na Copa. Mas ele foi sugerido, e aí é um movimento que acontece bastante, né? E aí me deram esse exemplo. Não foi o staff do Pico Lopes que ofereceu ele ao São Paulo. São agentes que olham a Copa do Mundo, agentes, por exemplo, brasileiros. Eles chegam e falam: poxa, eu tô vendo alguns destaques da Copa, o São Paulo tá procurando um zagueiro. São Paulo, o que você acha do zagueiro do Cabo Verde? O que você acha do zagueiro da África do Sul? O que você acha do zagueiro do Catar? O que você acha do zagueiro do Equador? Eu posso fazer esse negócio para você. E aí oferece ao São Paulo. Se o São Paulo chegar e falar: eu topo então fazer esse negócio. E aí o empresário vai atrás do outro empresário e aí é assim que funciona a intermediação. Aí no fim das contas, na hora das luvas, já que ele tá livre no mercado, o Pico Lopes, aí eles colocam lá, ele vai receber, exemplo, tá? 1 milhão de euros de luva. Aí 200 mil dessas luvas é para mim porque eu fiz a intermediação do negócio. Então basicamente foi esse movimento que foi feito para o Pico Lopes ser oferecido para o São Paulo, mas o São Paulo não curtiu em um primeiro momento, achou que não vale a pena fazer esse tipo de investimento, tá? Vem mais um zagueiro, o Alan Franco saiu, vem mais um zagueiro, do que a gente soube de apuração, em um primeiro momento não, o São Paulo não vai buscar um zagueiro no mercado, só que podem surgir oportunidades de mercado. Então, o São Paulo não descarta a possibilidade de buscar zagueiros. Só que o São Paulo entende que hoje ele está satisfeito com os zagueiros que tem. Ele tem o Domingos Duarte, que está chegando, e o Arboleda pelo lado direito, além do Isaac. No lado esquerdo, eles têm o Sabino, o Tolói, que vai ser alçado para jogar para lá e sendo reserva imediato, talvez, do Sabino, e o Osório. Então já tem 6 zagueiros. O São Paulo entende que com esses 6 zagueiros dá para levar até o final do ano, até por conta do Newton poder também fazer a zaga, quebrar um galho por ali. Tem também o Buta, que também pode jogar como zagueiro pela direita, é verdade que ele atuou mais no sistema com 3 zagueiros, mas pode acabar quebrando um galho por ali. Tem o Negruti por ali. Então assim, eu não me surpreenderia se o São Paulo buscasse mais um zagueiro, mas hoje a palavra deles é que eles não vão buscar mais nenhum zagueiro e só vão aguardar se vier uma oportunidade de mercado, tá? E aí, entrando nessa parada de zagueiro, eu vou envolver o Luca nessa, e vocês vão entender, tá? Eu vou jogar uma teoria da conspiração para vocês aqui. Uma informação como é a teoria da conspiração. O Luca recebeu contatos de Porto, Dortmund, PSV e Ajax. O Porto é a equipe que está mais interessada
na contratação do Luca, inclusive tem mantido um contato frequente com os seus agentes e seus familiares. Eles estão bolando um plano interessante para o Luca, um plano que envolveria uma introdução no Porto B em um primeiro momento, mas que ele já ficasse por ali. Eles estão vendo uma maturação do Luca poder ser, entre aspas, né, posições diferentes, mas um substituto do William Gomes. O William Gomes joga mais na ponta direita, ele ainda mais na ponta esquerda. E até o momento não há uma proposta oficial na mesa, mas ela deve chegar. O Porto está muito interessado na contratação do atleta e é bem possível que faça uma oferta oficial para levar o Luca. O São Paulo, do que eu pude apurar, do que eu conversei com o São Paulo, eles alegam que até agora não chegou nada, mas que sabe que é um jovem que tem potencial e que tem sido observado no mercado e que eles só negociariam mediante a bons valores. Mas fato é que o clube está quebrado, tem salário atrasado, tem pagamentos atrasados, tem contas a serem pagas, tem meta de vendas que tem que ser batida. Então eu não descarto que por qualquer cascalho aí o São Paulo acabe negociando o Luca, tá? E aí, olha, ó, isso é um histórico do São Paulo, né? Então por isso eu não descartaria, prestem atenção no que eu vou falar, do Felipe Silva. Lembra que o São Paulo queria o Felipe Silva, zagueiro do Porto B? Vocês vão lembrar, né? Aí o São Paulo desistiu do negócio? Pois bem, eu não descartaria. Vende o Luca e vem esse jogador aí, esse boneco aí, de alguma forma aí. Não descarto, tá? Não é informação, é quase uma não notícia, mas é o feeling de quem acompanha o São Paulo, os bastidores do São Paulo, e é o feeling de vocês. Eu estou falando alguma coisa maluca? Vocês acham que é impossível o São Paulo vender o Luca ao Porto? A gente viu há pouco tempo o que aconteceu. A gente vendeu o William Gomes e emprestou Moreira para ter o Wendel. Bem parecido. Então eu não descarto, tá? Não descarto. Fiquem com essa. Mas a informação correta é de que o Porto é um dos mais interessados na contratação do Luca e deve sim fazer uma proposta oficial ainda nessa janela de transferências. E aí, do que eu pude conversar com o pessoal do Luca, é um projeto bacana que eles estão ofertando, um projeto a longo prazo, um projeto esportivo, onde tem planejamento. Ele passaria 6 meses no Porto B para se adaptar, para ver como é que é a cidade, para ver tudo isso. E aí depois, na última faixa, faria uma avaliação de como ele tem se portado, e aí já começaria uma introdução aos profissionais, para que só na outra temporada europeia que ele já pudesse ser integrado, e aí pudesse já ter espaço, enfim. É algo parecido, um processo parecido com o que fizeram com o William Gomes, né? O William Gomes foi lá, no primeiro ano ali do William Gomes ele ficou bem tímido, não ficou tanto assim. Quando você foi ver, meu irmão, do nada o William Gomes despontou lá, porque o Porto faz bastante esse trabalho de base. Então é mais ou menos nesse cenário, eu quero saber muito a opinião de vocês aqui nos comentários.